Estamos começando o programa Super Mais, muito bem acompanhada hoje. Meu convidado especial é o Marcelo Medeiros, aqui que trabalha com a gente na Diário também. Obrigada, Marcelo. Valeu o convite, bom estar aqui. Que bom, sempre corrido, né, o pessoal da redação, mas a gente vai lá e dá uma pescada e traz para cá para a gente bater um papinho e você conhecer um pouquinho mais por trás dos bastidores, né? Porque vocês sempre aparecem assim sérios, fazendo matérias sérias e o pessoal quer conhecer um pouquinho de vocês. Sim, a gente no jornalismo tem que trabalhar a notícia de forma séria, então a gente mesmo acaba ficando escondido atrás da notícia que é para ser, né? Que o repórter não tem que aparecer, o jornalista não tem que aparecer, mas passar a notícia. Mas é sempre bom momentos como esse para a gente mostrar que a gente é de Teresópolis, teresopolitano, que gosta das coisas da cidade, que tem muito mais para mostrar do que só essas notícias, infelizmente, na maioria das vezes ruins. É verdade, né? E o Marcelo, antes da gente falar um pouquinho da profissão dele, ele tem uma história assim curiosa que me chamou muita atenção quando eu soube. Eu fiquei assim, nossa, eu tenho que entrevistar o Marcelo. O Marcelo é fruto aí da Camp, né? O trabalho que a Madalena Rucker faz com uma excelência e que é tão pouco divulgado, né? Tão pouco visto, né? São poucas as pessoas que sabem, mas o Marcelo é um exemplo disso. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi essa tua trajetória no Camp até chegar ao Diário. Eu sou da 25ª turma do Camp, de 1994. O Camp ainda era ali naquela rua ao lado da delegacia. E de lá eu acabei primeiro indo para um supermercado, não me adaptei, porque no Camp você recebe a preparação para o mercado de trabalho, mas também você tem que saber para qual área realmente você tem afinidade. Trabalhei no supermercado, cheguei a passar em um bar também durante um mês, mas não me adaptei em nenhum dos dois, até que em março de 1995 eu entrei no Diário de Teresópolis para trabalhar como digitador, encaminhado pelo Camp. Eu fui para o Jornal Diário, o Vanderlei me recebeu para trabalhar como digitador, que é uma função hoje que não existe mais dentro dos jornais, porque hoje vem tudo pronto, né? Antigamente vinha tudo datilografado e a gente tinha que transformar em arquivo para o computador. Então a função de digitador, quando eu entrei no jornal, era de extrema importância. Havia muitas coisas imobiliárias, havia artigos e outras matérias, aquele monte de coisas para digitar, então eu passava o dia inteiro no jornal, era até bem rapidinho, eu havia feito um curso de datilografia. Ajudava bastante. Ajudava bastante, então inclusive até os repórteres ficavam encantados como eu quando digitava rápido, né? E depois eu fui mudando dentro do jornal, mas comecei mesmo como digitador vindo do Camp, lá em março de 1995, daqui a pouquinho, serão 18 anos no Jornal Diário de Teresópolis. Muito tempo. Muito tempo no jornal, mas felizmente crescendo dentro da empresa. Legal isso, né? Então eu queria que você trouxesse essa história pra gente, porque eu vejo assim, Teresópolis precisa cada vez mais capacitar os seus jovens, né? E é o que a gente estava falando aqui em off, os cursos que são oferecidos são muito caros e muitas das vezes quem é mais simples, né? Ou vem de mais distante, não consegue ter essa formação por conta dos valores desses cursos, e o Camp faz justamente isso, né? É um curso gratuito e que a pessoa tem uma formação não só profissional, mas eu acho que até de cidadã mesmo, né? Com certeza, você é preparado para entrar no mercado de trabalho e pela idade, quando você é adolescente, 14, 15 anos, às vezes você sai de casa com aquele conceito de família ainda, da mãe passar a mão na cabeça, você ainda não está acostumado com as pessoas de fora, como você vai receber, como você tem que tratar as pessoas, então o Camp te ensina tudo isso para você chegar no mercado de trabalho, aprender a se portar no mercado de trabalho e crescer. Agora, realmente, Teresópolis ainda é carente nessa questão de formação profissional, porque depois que a pessoa entra no mercado de trabalho, que procura o primeiro emprego, depois tem que procurar crescer, procurar cursos superiores, que a gente vê que ainda são poucos, apesar da cidade contar com a FES, que tem diversos cursos, não são todas as áreas, ainda falta muita coisa para Teresópolis crescer, principalmente a gente vê a questão hoje do petróleo e afins, a questão do Comperj aqui na Baixada, falta muita coisa ainda para o teresopolitano poder crescer nesse mercado tudo, nessas possibilidades todas que o Brasil oferece. E como é que foi assim para você? Você escolheu ou caiu no teu colo essa profissão de repórter?
Não, foi acontecendo dentro do jornal. Como eu falei, eu era digitador do jornal e no meio do caminho, com uns 3 anos e pouco de jornal, talvez um pouco menos, eu comecei a fazer uma coluninha, só notinhas. O Márcio Ferreira, que era o redator do jornal à época, a função que hoje eu ocupo, o Márcio era redator do jornal, ele falava, quer escrever uma coluna? Você gosta de escrever? Eu falei, não quero. Comecei a fazer uma colunazinha pequenininha, só de notinhas de 4, 5 linhas, e as notinhas foram aumentando, aumentando, aumentando. E uma coisa que é até curiosa, que hoje o André Oliveira, que já passou por aqui, é repórter nosso, colega de trabalho, e eu entrei e comecei a fazer reportagens quando o André saiu. O André já teve outra passagem pelo jornal, lá na década de 90, quando o André saiu, o Vanderlei já tinha visto já o meu trabalho nas colunas sociais e acabou me recrutando também para a redação. Aí acabei indo para a rua, trabalhando como repórter na rua, fazendo matéria de bairro, principalmente, e alguns anos depois acabei entrando na área policial, que é uma área que não é muita gente que gosta de fazer, mas que te dá uma preparação legal na questão de escrever, porque você tem que ter muito cuidado com o que você publica. Qualquer notícia, você tem que ter extremo cuidado com a informação, com trabalhar na informação. E no policial, muito mais, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa se você publicar uma coisa de maneira errada, distorcida. Né? Então você tem que apurar muito bem os fatos, entender o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado. Então a matéria policial, se você fizer ela básico, o que, onde, quando, como, porquê, você vai informar corretamente, porque infelizmente tem que se informar, mesmo que seja matéria policial, mesmo que a gente não goste de passar esse tipo de notícia, a gente tem que passar, que é o que acontece na cidade. Então a matéria policial acaba dando uma base legal para quem trabalha com jornalismo. Pô, bem legal também essa passagem aí, quer dizer, as coisas foram acontecendo, na verdade, né? Sim, foi acontecendo dentro da empresa e de repórter. Cheguei até 2008, quando eu acabei assumindo a redação como redator do jornal, quando o Vanderlei assumiu na Secretaria de Cultura pela primeira vez, finalzinho de 2008, comecinho de 2009, quando o Vanderlei assumiu a cultura, o Júnior me chamou não para o lugar do pai dele, logicamente que o Vanderlei é o nosso presidente, chefe, patrão, como a gente brinca, mas para ficar responsável pela redação do jornal. Continuo como repórter, fazendo algumas matérias na rua, mas ficar responsável pela redação do jornal, passar as pautas, saber o que está acontecendo, o que vai entrar no jornal, o que é importante, o que não é, buscar notícias de fora, que tem muita coisa de fora que interessa ao Teresopolitano, seja notícias do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, muita coisa que a gente pega notícias de fora e traz para cá, além de informar, colocar o Teresopolitano no contexto dessas notícias. Então eu acabei assumindo a redação do jornal no finalzinho de 2008, Vanderlei saindo e eu entrando, e de lá até hoje eu cuido da parte impressa do jornal do Diário de Teresópolis, que depois teve seu filho, que é a Diário TV. É muito trabalho, gente. A gente às vezes pensa que é só sentar, fazer uma matéria, mas eu vejo lá na redação o pessoal ralando assim o dia inteiro, é uma loucura, né? Realmente. Às vezes a gente parece até que está descontraído, que está deixando a coisa acontecer, mas geralmente quando a gente está descontraído é porque já está andando, porque não adianta a gente ficar naquela descontração, chegar à tarde e não ter um jornal, não ter uma notícia importante. Então, quando eu chego ao jornal às 8h30 da manhã, eu já chego pensando no que eu vou ter no final da tarde. Então, já chego, procuro as pautas, vejo alguma coisa com o Anderson também, que cuida da parte da TV, já vejo as pautas para o dia, falo o que a gente vai fazer hoje, o que está acontecendo, o que é importante, o que a gente vai buscar de informação para saber como é que vai ser o jornal do dia seguinte, né? Tem uma frase que a gente usava, estamos fazendo o jornal de amanhã sempre. Então, quando eu chego no jornal, já tenho que pensar o que vai ser feito do jornal, procurar uma pauta, porque às vezes a gente pega uma pauta, que é uma preparação para a notícia, a gente acha que é notícia, mas é só pauta e ela cai. Aí tem que procurar outra coisa para repor aquela notícia, porque a gente tem um jornal grande, 16 páginas por dia, com notícias de Teresópolis, todo grande dia. maioria, todo dia, a grande maioria das notícias são notícias locais, como eu falei, a gente traz até alguma coisa de fora, mas colocando o Teresopolitano no foco dessa notícia também, notícias de interesse local, assim como o esporte, a gente passou alguns anos sem coluna de esporte, hoje a gente tem a parte de esporte do jornal que é feita pelo Tatu, então as notícias dos times do Rio, todo dia você encontra
nos jornais, no jornal local, na nossa coluna, e são as mesmas notícias. Você pegar um jornal de esportes de fora, estão as mesmas notícias que estão no diário. Então, além disso, dessa correria toda do jornal, tem também a minha coluna de montanhismo, que é o Mochileiro. Pois é, eu queria que você falasse pra gente assim, rapidinho, sobre o Mochileiro, um programa assim diferente, ele é bem dinâmico, né? O Mochileiro, ele na verdade é um relato das minhas aventuras, diferente de algumas pessoas que apresentam programas de aventura ou radicais, seja lá como dê o nome. Eu pratico realmente o que eu mostro no meu programa. Você é montanhista. Eu sou montanhista no todo sentido da palavra, que não é só subir e descer montanha. Sou apaixonado pelas montanhas e brigo pelas montanhas sempre, pela sua preservação, através do esporte que eu pratico, o montanhismo. Então, eu já praticava montanhismo, comecei a trazer para o jornal, primeiro numa coluna no jornal impresso, a coluna Mochileiro, que surgiu em 2005, vindo de um projeto chamado Redescobrindo a Serra dos Ormos, do jornal, que a ideia era mostrar as nossas belezas através do jornal, que era possível acessá-las, porque muita gente acha que é impossível, e depois veio para a televisão, que é muito mais legal você mostrar do que no jornal, né? No papel. A gente tem um campo muito maior. Não, e tem coisa até, porque eu assisto Mochileiro, tem lugares assim que eu fico, nossa, onde é que é isso? É em Teresópolis? E o Marcelo mostra pra gente que é em Teresópolis, realmente, cada lugar lindíssimo, belíssimo, que você consegue colocar aí dentro da nossa casa. Então a ideia é mostrar esses locais que eu sempre frequentei desde muito novo para o teresopolitano, para o pessoal de casa ver o que a gente tem de bom, porque tem muita gente que reclama, Nina, que não tem o que fazer, vou ficar em casa. Tem muito o que fazer, coisa. Seja cachoeira, seja trilha, seja lugar para pedalar. Então tudo isso que eu mostro no programa, a grande maioria das coisas é aqui da cidade. Alguns programas já fiz em outros estados e também até no exterior, mas a grande maioria das coisas é daqui para incentivar as pessoas a valorizar o que é nosso. Você acaba fazendo, na verdade, assim, um serviço de utilidade pública, né? Porque você está valorizando a cidade, você está realmente mostrando o que ela tem para oferecer para a gente. Justamente, o pessoal, o que eu costumo sempre falar no programa é levantar um pouquinho do sofá, dar uma olhadinha para a janela e ver o que a gente tem de bom. Verdade. Então não precisa ser nenhum montanhista, escalador, fazer coisas difíceis. Tem muita coisa fácil, muita coisa legal. E não só no montanhismo, a gente tem outros locais para frequentar, como a Aranda e outros pontos tão interessantes que a gente pode conhecer e entender melhor como funciona o nosso município, para poder valorizar, que como a gente fala, você tem que conhecer para valorizar, tem que amar para valorizar. Se a gente não conhece a nossa cidade, não vamos, como é que a gente vai valorizar? Vai ficar falando que não tem, que Teresópolis não sei o quê, mas a pessoa mesmo não conhece e não trabalha pela cidade, que é de extrema importância, não só no Mochileiro através do montanhismo. No meu trabalho como repórter, meu trabalho da redação de jornal, procuro sempre valorizar as coisas da cidade. Quando vem um corredor, quando vem um artista, eu quero divulgar meu trabalho, a gente divulga com o maior prazer, porque são coisas locais e que devem ser mostradas para o pessoal não achar que a gente vê na televisão de fora bonitinho e acha que é impossível, que não dá para fazer, que isso não vai sair daqui. A gente tem muitos valores aí que merecem ser conhecidos. Parabéns pelo seu trabalho, né? Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, que o Gilberto já está ali quase puxando minha orelha. Eu falo, o que vier na sua cabeça, você responde. Tá legal? Então vamos lá, um ator preferido? Olha, eu gosto de falar, como eu falei, tem muita gente de fora boa, mas Lima Duarte é um bom nome, mas vamos falar de coisa legal também, Nino Honorato. Eu conheci assim, só de ver algumas coisas, assim, não profundo, porque é de uma época diferente também, mas as poucas coisas que eu vi e que das pessoas do meio falam, então vamos valorizar as coisas boas. Legal. Uma atriz? Então, Edinar Corradini. Eu sabia. Quando você falou Nino Honorato, eu falei Edinar Corradini. Perfeito. Edinar acompanha, tem um trabalho excelente aqui na cidade e acompanha as coisas boas da cidade. Muita coisa, adoro ela. Uma personalidade? Mozart Catão, que foi um valor do montanhismo aqui de Teresópolis, o primeiro a pisar no teto do mundo, Everest, 8.848 metros de altitude, que quando chegou aqui em Teresópolis ninguém sabia nem o que era o Everest. Se você procurar no livro dos recordes, ele está lá citado 3 vezes. Então, lembrar do Mozart. Perfeito. Um livro? Um livro Admirável Mundo Novo, que eu li recentemente na faculdade, que fala de um mundo que lá na década de 60 não se pensava nesse mundo moderno, nessa correria que a gente tem hoje,
e que o mundo chegou, não é o que a gente pensava, mas está mais ou menos dentro daquele conceito. Um filme. Filme é difícil. São muitos filmes que passam pela Tem cabeça, muita coisa, muita né? coisa que a gente vai vendo, muita coisa boa, passa, filme é difícil. Então vamos pular esse filme, tá? Uma qualidade sua. Acho que o companheirismo, eu gosto de se tá comigo, se você for meu amigo, vou ser seu amigo, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Então, nesse meu companheirismo, eu valorizo, além das coisas boas da cidade, as coisas boas das pessoas. Perfeito. Madalena Rucker. Bom, excelente pessoa, tenho que agradecer a Madalena por eu estar aqui hoje, poder fazer essa entrevista, falar sobre jornalismo, sobre montanhismo. Começou lá atrás com os ensinamentos da Madalena e não só ela, mas todo o pessoal do camping. É uma teresopolitana que merecia ser mais valorizada também. Perfeito. Aproveitando aí, mandando um beijo para Madalena Rucker e já fazendo o convite para ela estar aqui no Super Mais para a gente falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que ela tem, né, Marcelo? Com certeza, a Madalena não pode desanimar, a gente sabe das dificuldades que ela tem à frente do campo, o pessoal que corre lá para manter o campo funcionando, mas não pode desanimar, a gente sabe que, infelizmente, como tudo que a gente faz na vida, ou quase tudo, é aquele trabalho de formiguinha, a gente tem que fazer o nosso pouquinho para lá na frente ver os resultados, que eu espero que, assim como eu, a gente sabe que tem muita gente na cidade que tem a sua profissão hoje, graças ao camp, então a Madalena merece todo o reconhecimento. Que bom, perfeito. Marcelo, eu queria te agradecer muito por esse teu tempinho aí aqui com a gente. Muito obrigada, valeu a conversa. Bom, Nino, valeu o convite de estar aqui também, poder mostrar um pouquinho mais sobre esse pequeno trabalho que eu venho desenvolvendo na cidade, que espero que inspire também algumas pessoas que acham que não dá, que é impossível. Então vamos levantar, vamos trabalhar sempre. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, um breve intervalo comercial e eu volto já já.